Bom dia, turma, boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja super bem, tá certo? O assunto de hoje que nós vamos aprender é regra de 3 composta, tá certo? A gente já aprendeu regra de 3 simples. O professor, qual é a diferença de regra de 3 simples e regra de 3 composta? A regra de 3 simples, a gente trabalha com duas grandezas apenas. Exemplo, comprei 1 litro de leite e paguei R$ 5. Se eu comprar 3 litros de leite, quanto é que eu vou pagar? Então, a gente só está trabalhando com dois tipos aí, a gente está de grandeza, que é o litro, certo? E o valor. Então, a parte de volume, que é o litro, e a parte de valor. Então, essas duas grandezas aí que a gente está trabalhando. Já na regra de 3 composta, a gente trabalha com mais grandezas, tá certo? A gente trabalha com 3, 4, 5, 6 grandezas. Então, professor, como que é isso? Exemplo, um pedreiro constrói 100 metros de muro em 3 dias. A gente está trabalhando com 3 grandezas. O pedreiro, 1 metro e dias. Aí eu quero saber, 5 pedreiros constroem 200 metros de muro em quantos dias? Então isso aí, ó, a gente está com 3 grandezas, então isso é regra de 3 composta. E eu vou mostrar a vocês agora como é que a gente resolve regra de 3 composta. Esses exemplos que eu vou ler para vocês aqui, ele está na página 196 e 197, tá certo? Na página 197, lá embaixo, tem atividade que vai do 23º até o 25º, tá certo? Que é para vocês resolverem em casa, depois de ver a explicação de como se resolve regra de 3 composta. Eu vou pegar aqui meu livro que é para ler junto com vocês. Então, minha gente, abra aí o livro de vocês na página 196. Aqui embaixo tem passo a passo. Aí diz assim, resolva. Quantos dias 20 homens gastarão para cortar 1000 pedaços de lenha? Se 15 homens podem cortar 1500 pedaços em 30 dias. Então veja só, eu tenho 3 grandezas aí. Eu tenho a quantidade de homens, eu tenho um pedaço de lenha e eu tenho a quantidade de lenha e tenho os dias. Então, ó, eu gosto de sempre fazer isso, ó. Número de homens, lenha e dias, certo? Então, como é que ele começa? Ele diz assim, quantos dias 20 homens gastarão para cortar 1000 pedaços de lenha? Então, dias eu não sei, porque ele pergunta quantos dias. 20 homens, então número de homens, 20. E a quantidade de lenha, 1000. Então ele pergunta quantos dias 20 homens levam para cortar 1000 pedaços de lenha. Aí agora ele vem dizendo a outra parte. Ele diz assim, ó, se 15 homens, então aqui ó, 15 homens corta 1500 pedaços de lenha em 30 dias. Essa aí é a minha regra de 3 composta montada. Então, qual é a primeira coisa? A gente sabe que existem grandezas inversamente proporcionais e grandeza diretamente proporcional, né? Então, veja só. A primeira coisa eu tenho que assumir, certo? Como é que eu posso dizer? Um parâmetro para eu não me confundir se a grandeza é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Então, onde tem um x, que no caso aqui é dos dias, tu vai colocar uma setinha. Se a grandeza de lenha for
diretamente proporcional, tu vai colocar a setinha para cima igual a essa. Se for inversamente proporcional, tu coloca a setinha para baixo. Se aqui for diretamente proporcional, setinha para cima. E se for inversamente proporcional, setinha para baixo. Professor, e como que eu vou saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Bem simples, tá certo? A gente vai perguntar. Exemplo. De dias para lenha. Certo? Veja só. Se em 30 dias a pessoa corta 1.500 lenhas, certo? Se eu aumentar a quantidade de dias, tu acha que essa pessoa vai cortar mais lenha ou menos dia? Ou menos lenha? Quanto mais dias uma pessoa tem, mais lenha ela pode cortar. Então, eu aumentei a quantidade de dias, eu aumento a quantidade de lenha. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu coloco a setinha para cima, como eu coloquei para o dia. Certo? Depois a gente vai ver para que serve isso. Agora eu vou perguntar de dias para números de homens. Certo? Veja só. Se com 15 homens, eu corto uma quantidade de lenhas em 30 dias. Então, veja só, para fazer um determinado serviço usando 15 homens, demora 30 dias para fazer esse serviço. Se eu aumentar a quantidade de homens para fazer esse serviço, vai diminuir o tempo ou vai aumentar o tempo? Vai diminuir o tempo, né? Porque quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai demorar para terminar aquele serviço. Então, aumentei a quantidade de homens, diminuiu o tempo. Então, isso é grandeza inversamente proporcional. Então, eu tenho que colocar a setinha no inverso. Certo? Então, vai ficar assim, ó, minha conta. Desse jeito. Aí, agora, como é que eu vou fazer para poder resolver? Eu venho aqui, ó, coloco x sobre 30 igual. Esse aqui é diretamente proporcional. Aqui eu coloco 1.000 sobre 500. 1.500 vezes, certo? Agora esse aqui é inversamente proporcional. Então eu tenho que inverter a posição dele, porque a setinha está para baixo. Aí para a setinha para cima, eu tenho que colocar o 15 em cima, o 20 embaixo. Tá certo? Aí eu fiquei com a minha conta assim. Aí agora, x sobre 30 é igual. Aí eu tenho que resolver essa multiplicação. Para ficar fácil para mim, o que é que eu vou fazer? Ó? Aqui eu vou cortar esse zero e esse zero. Certo? Aí aqui, ó, eu posso cortar esse zero com esse zero. Estou simplificando, tá certo? Aí agora, você observou que quando eu cortei os zeros, aqui ficou 15 e aqui tem 15, eu posso cortar também, ó. Aí quem sobrou sem cortar? Sobrou 1 e sobrou o 2. Sem precisar fazer muita conta, certo? Eu simplifiquei as minhas frações e deu 1 meio. E veja que se transformou em uma regra de 3 simples. E regra de 3 simples a gente sabe como resolver. É meio pelos extremos. Então, x vezes 2 é 2x e 30 vezes 1 é 30. Então, x é igual a 30 dividido por 2. X é 15. Então, veja só. 20 homens para cortar 1.000 pedaços de lenha, eles vão demorar 15 dias, tá certo? Tá ali a resposta do primeiro. O do segundo, que também está na página 196, diz assim: para imprimir 87.500 exemplares, 5 rotativas gastam 56 minutos. Aí diz assim: em quanto tempo 7 rotativas iguais às primeiras imprimirão 350.000 exemplares?
Então veja só, eu tenho aqui, ó, primeiro, certo? Exemplares. Ele fala primeiro de exemplares. Exemplares. Certo? Depois ele fala de rotativas. Rotativas. E depois ele fala de minuto. Então ele diz assim, ó, 87.500 exemplares, 5 rotativas, gastam 56 minutos. Ele está dizendo assim, ó, a cada 56 minutos, 5 rotativas, que é 5 máquinas, certo? Faz 87.500 exemplares. Aí ele quer saber em quanto tempo, então ele não tem aqui mais minutos, 7 rotativas vão produzir 350.000 exemplares. Então veja só, novamente, ó, setinha para cima, onde tem um X, e a gente vai ter que comparar primeiro de minuto para rotativa, certo? Depois de minutos para exemplares. Então veja só, para eu produzir uma determinada quantidade de exemplares, certo? Com 5 rotativas, eu demoro 56 minutos. Se eu aumentar a quantidade de rotativa, vai acontecer o que com o tempo? Exemplo, se eu quero produzir 1000 exemplares, com 5 rotativas, eu demoro 56 minutos. Se eu aumentar a quantidade de rotativas, de máquinas, de impressoras, eu vou diminuir o tempo ou vou aumentar o tempo para imprimir as 1000? Eu vou diminuir, porque quanto mais impressoras imprimindo, menos tempo vai demorar. Então isso é uma grandeza inversamente proporcional. Agora veja só, em 56 minutos eu consigo fazer 87.500 exemplares. Se eu aumentar a quantidade de tempo, eu vou conseguir fazer mais exemplares ou menos exemplar? Mais exemplar. Então, quanto mais tempo, mais tipo Xerox eu vou conseguir tirar. Quanto menos tempo, menos Xerox eu consigo tirar. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Então, setinha para cima. Aí aqui fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Aí eu vou colocar 56 sobre X. Aí aqui eu vou colocar 87.500 sobre 350.000 vezes 7, deixa eu apagar essa parte, sobre 5, porque aqui eu inverti para essa setinha ficar para cima. Aí veja só, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, simplificar. Vou cortar esse 0 com esse 0 com esse. Tá certo? Ah, professor, eu vou cortar esse 5 com esse 5. Não pode. Por que não pode? Porque esse 5 não está sozinho. Como esse 15 estava sozinho e como esse aqui ficou sozinho. Esse 5 ainda está acompanhado de 87. Então eu não posso cortar. Certo? Mas eu posso simplificar. Eu observo que esse 875 dá para dividir por 5. E aqui embaixo dá para dividir por 5. Do mesmo jeito que 3.500 dá para dividir por 7. Então aqui eu posso simplificar, dividir por 7 e dividir por 7. Então aqui eu vou colocar o 56 sobre x, certo? E vou fazer as simplificações. 8 dividido por 5, se você quiser, você que está em casa, pode pegar sua calculadora e fazer, ó. 875 vezes 7. Não precisa simplificar, porque você está em casa. Eu estou simplificando porque eu não tenho calculadora. Então, para mim fica mais fácil. 8 dividido por 5 dá 1, sobra 3. 37 dividido por 5 vai dar 7.
sobra 2, 25 dividido por 5 dá 5. Então, 875 dividido por 5 é 175. 850 3.500 dividido por 7 vai dar 500, certo? Vezes 7 dividido por 7 dá 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Então, 175 vezes 1 dá 175. E 500 vezes 1 dá 500. Deu uma simplificada, mas ainda posso simplificar mais. Por quê? Pelo critério de divisibilidade, qualquer número que termine em 5 e qualquer número que termine em 0 dá para dividir por 5. Então eu vou dividir aqui por 5. Aí vai ficar aqui, 56 sobre x. E aqui eu vou simplificar. 17 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 15 para chegar a 17 falta 2. O 2 daqui com o 5 daqui vai dar 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 500 dividido por 5 dá 100. Ainda dá para simplificar, ó. Dá para dividir por 5 e dá para dividir por 5. Aí vai ficar 56 sobre x é igual a 35 dividido por 5, 7. E 100 dividido por 5, 20. Aí aqui não dá mais para simplificar. Aí o que é que eu vou ter que fazer? Agora eu vou fazer meio pelos extremos, certo? X vezes 7, 7x. 56 vezes 20, aí isso aqui vai dar 1.120. Mas deixa eu só fazer a conta. 56 vezes 20. 0, 0. 12, sobe 1, 10, 11. 1.120. Então, x é igual a 1.120 dividido por 7. Deixa eu ver se dá para dividir por 7 aqui. Pronto. Dá. Aí ficou 1.120 dividido por 7. Então a resposta aqui é 160. Então vai demorar 160 minutos para a pessoa, certo? Fazer essa quantidade aí de cópias. Ok? Aí eu vou até colocar aqui, ó, para separar. Página 197. O terceiro e último exemplo. Diz assim: em uma empresa, 10 funcionários produzem 3.000 peças, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. Qual é o número de funcionários necessário para que a empresa produza 7.000 peças em 15 dias, trabalhando 4 horas? Então, veja só. Eu tenho aqui, ó, a grandeza que é funcionário. Eu tenho a grandeza que é peças. Eu tenho a grandeza que é hora. Eu tenho a grandeza de dias. Então, eu tenho 10 funcionários, produzem 3.000 peças, trabalhando 8 horas durante 5 dias. Aí, qual é o número de funcionários necessário para produzir 7.000 peças em 15 dias, trabalhando 8 horas, 4 horas. Então ele quer saber o número de funcionários. Tá certo? Tá? Então, para ficar fácil para mim, eu já coloco aqui, ó, o sinalzinho para cima e vou comparar funcionário com peças. Quanto mais funcionário eu tenho, mais peças eu consigo produzir. Então isso é uma grandeza diretamente proporcional, setinha para cima. Agora, 10 funcionários trabalham durante 8 horas para fazer uma quantidade de peças. Se eu aumentar a quantidade de funcionários,
vai acontecer o que com o tempo? Vai diminuir, porque quanto mais funcionários eu tenho trabalhando, menos tempo ele precisa trabalhar. Então, inversamente proporcional. Então, veja só, 10 funcionários faz um determinado trabalho em 5 dias. Se eu aumentar a quantidade de funcionários, o que vai acontecer com o tempo? Aí o dia vai diminuir, então inversamente proporcional. Tá certo? A minha continha ficou assim. Aí para ficar fácil, eu já vou cortar logo aqui, ó. Já para ficar mais fácil para mim. Tá certo? Aí aqui vai ficar 10 sobre x, que é igual a 3 sobre 7 vezes. Aí aqui é inversamente, então 4 sobre 8 vezes, inversamente também, 15 sobre 5. Para ficar mais fácil para mim, o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, 15 dividido por 5 dá 3. Aqui eu já posso escrever 3. Certo? Aqui embaixo tem o que, professor? Nada? Aí aqui, ó, 10 sobre x é igual. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ó, aqui, ó, posso dividir por 4 e dividir por 4. Aí vai dar 3 sobre 7 vezes 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2, vezes 3 sobre 1. Então aqui é só fazer a conta agora. 10 sobre x é igual a 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Aqui, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 1, 14. Agora é só fazer meio pelos extremos. Tá certo? Aí, 9 vezes x vezes 9. Aí vai dar 9x. E 10 vezes 14. 10 vezes 14 vai dar 140. Não é isso? Deixa eu colocar aqui. Vai dar 9x é igual a 140. Aí x é igual a 140 dividido por 9. Certo? Aí ficou dessa forma. Aí 140 dividido para 9 não dá um número exato. Aí eu vou fazer aqui a conta. Aí vai ficar assim, ó. 140 dividido para 9. 14 dividido para 9 é 1. 1 vezes 9 é 9. Para chegar a 140, aí desculpa, 14, falta 5. Desce o 0. 50 dividido para 9 é 5. 5 vezes 9 dá 45. Para chegar a 50, falta 5. Coloco a vírgula e acrescento um 0. 50 dividido para 9 é 45. Não é isso? É 5, 5 vezes 9, 45. Aí vai ficar se repetindo 5 infinitamente. Certo? Então, a resposta aqui é aproximado 15,5. Tá certo? Aí, minha gente, eu passo uma atividade para vocês que também está na página 197, que é o 23, o 24 e o 25. Qualquer dúvida que tiver, certo? É só falar comigo. Ok? E até a próxima aula.